Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de desejar um Feliz Natal para vocês. Que seja um dia muito feliz, tranquilo, e eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui semanalmente comigo, me acompanhando, comentando. Vocês são muito importantes para mim. E é isso, não se esquece de se inscrever no canal se você tá aqui toda semana, mas ainda não é inscrito. Se inscreve, por favor, não esquece de dar um like e comentar também aqui embaixo. É isso, gente. Novamente, Feliz Natal para vocês. E vamos logo começar o caso de hoje. Anita Lorraine Lynch nasceu em Sydney, Austrália, em 2 de novembro de 1959. Filha de Gary Bernard Lynch, que era artista gráfico, e Grace Peggy Lynch, que era enfermeira. A família também tinha uma filha mais nova chamada Catherine. Na sua adolescência, Anita obteve muito sucesso em sua carreira de modelo e participou de vários concursos de beleza, sendo vencedora do Miss Western Suburbs em 1979. Mas, após essa fase, Anita decidiu seguir os passos da mãe e se tornar enfermeira. No hospital de Sydney, Anita, com seus 20 anos de idade, conhece John Colby, de 23 anos. Ambos estudavam enfermagem. John a achava linda demais e passou a mostrar interesse em Anita, que, para sua surpresa, também parecia interessada. Os dois começaram a sair juntos e logo ficaram inseparáveis. Depois de namorarem por pouco mais de 1 ano, John pediu Anita em casamento. Logo após o noivado, Anita ficou grávida. Ambos estavam muito entusiasmados, mas poucas semanas após o anúncio, Anita perdeu o bebê espontaneamente. Apesar desse acontecimento que devastou o casal, eles seguiram em frente e tinham muitos planos para o futuro. Em 27 de março de 1982, os dois se casaram e em seguida alugaram uma casa em Rockdale e tinham um casamento feliz. Alguns anos depois, John ganhou $10.000 em uma corrida de cavalos e perguntou a Anita o que ela gostaria de fazer a seguir. Anita queria muito viajar e o casal viajou até os Estados Unidos, onde tiveram a viagem de suas vidas. Em 1985, após voltarem da viagem, John estava pronto para se estabelecer e começar uma família, mas Anita estava inquieta. Ela ainda gostaria de fazer mais viagens e ficou claro que os dois estavam em momentos diferentes de suas vidas e queriam coisas diferentes. Com isso, ambos decidiram se dar um tempo, apesar de se amarem muito. Anita voltou para a casa dos pais em Blacktown e John voltou para sua família em Rockdale. Eles se falavam diariamente e após 6 semanas eles já planejavam comprar um apartamento e voltar a morar juntos. Mas eles não imaginavam que algo aconteceria em suas vidas que mudaria tudo. Em 2 de fevereiro de 1986, Anita avisou seus pais durante o café da manhã que iria chegar mais tarde, pois havia marcado de sair para jantar com amigas após o trabalho. Nesse dia, John havia perguntado se ela gostaria de vê-lo para eles saírem juntos, mas ela explicou que já tinha planos. Anita saiu para trabalhar. Ela trabalhava em um hospital em Sydney e após terminar o seu turno, ela saiu com seus amigos. Após esse jantar, Anita pegou o trem das 9h12 da noite de volta para Blacktown. E ao chegar na estação da cidade, pouco antes das 10 horas, ela foi em direção a um telefone público para telefonar para o seu pai. A rotina habitual era que Anita ligasse para o pai para que ele a buscasse na estação de carro. E assim ela não iria sozinha para casa. Mas nesse dia, os telefones da estação estavam todos quebrados após serem vandalizados e não havia nenhum táxi no local. Foi aí que Anita decidiu ir para casa a pé.
Após alguns minutos, um AT Holden Kingswood roubado parou ao lado de Anita e 2 dos 5 homens que ocupavam o carro pularam dele e a arrastaram para dentro do veículo, enquanto Anita gritava pedindo por socorro. Um garoto e sua irmã mais nova ouviram os gritos em frente à sua casa e saíram a tempo de ver Anita entrando no carro à força. O garoto atravessou a estrada para tentar ajudá-la, mas o carro foi embora antes dele conseguir alcançá-los. O garoto voltou para casa e a sua mãe telefonou para a polícia para relatar o que havia acontecido. Alguns minutos depois, o seu irmão mais velho chegou em casa, ou o seu vizinho, não é especificado se foi o seu irmão ou se foi o vizinho, mas alguém ficou sabendo do que aconteceu e saiu de carro para procurar esse outro carro. Essa pessoa dirigiu até encontrar o tal carro roubado vazio. Ele usou uma luz para vistoriar os cercados da proximidade. Como ele não viu nada e acreditava que o carro que ele estava procurando era diferente, ele decidiu voltar para casa. Enquanto isso, os 5 criminosos estavam escondidos entre a grama alta junto de Anita, evitando os holofotes e esperando o rapaz ir embora. Os 6 voltaram para o carro e Anita recebeu ordens para tirar suas roupas, mas ela recusou. Ela implorou para ir embora, dizendo que era casada e que estava menstruada. Seus perpetradores começaram a agredi-la e Anita foi obrigada a realizar felação em cada um deles. Os homens dirigiram até um posto para comprar combustível usando o dinheiro roubado de Anita. E em seguida foram até um local isolado. Anita foi agredida sexualmente por várias vezes por todos eles até ser arrastada para um cercado ao longo de uma cerca de arame farpado, onde jogaram seu corpo que já estava muito machucado e continuaram a perversidade de seus atos. De acordo com uma confissão gravada, um dos criminosos, chamado John Travers, ficou preocupado que Anita pudesse reconhecê-los futuramente, já que ela viu o rosto de todos os 5 e ouviu seus nomes. John cortou sua garganta e Anita provavelmente faleceu 2 minutos depois. Esse ato, segundo ele, foi inspirado após ele ter tido relações com um animal e em seguida ter cortado sua garganta. Anita teve um dos piores fins que esse país já ouviu. Quando Anita não voltou para casa, sua família pensou que ela deveria ter passado a noite na casa de uma amiga. Mas no dia seguinte, após receber um telefonema de seu trabalho perguntando o porquê de ela não ter aparecido para o seu turno, sua família sabia que tinha algo errado. Eles tentaram ligar para amigas, familiares, mas sem sucesso. Foi a partir daí que eles relataram seu desaparecimento às autoridades em 3 de fevereiro. No dia seguinte, no dia 4 de fevereiro de 1986, o corpo de Anita foi encontrado nu, no cercado de um fazendeiro que mantinha vacas no local. Seu corpo foi identificado pela sua aliança de casamento, que era de um estilo russo, que ainda estava em seu dedo. O marido de Anita, como em vários casos, foi inicialmente dado como suspeito, mas ele foi rapidamente inocentado. Em 6 de fevereiro, uma recompensa de $50 mil foi oferecida para quem desse informações que levassem aos assassinos. E no mesmo dia, John Laws, que era um apresentador de rádio popular, obteve uma cópia vazada do relatório de autópsia e o leu ao vivo. O público reagiu com muita raiva e a indignação tomou conta do país, que queria uma resposta sobre o caso. Até mesmo a polícia envolvida ficou profundamente afetada. Com a informação de um Holden roubado e de que uma mulher foi vista sendo arrastada para dentro dele, a polícia foi em busca dos irmãos Murphy. A polícia sabia que eles se associaram a John Travers, que tinha o hábito de sempre andar com uma faca, e todos eles tinham histórico na polícia. Em 21 de fevereiro, 19 dias após o crime,
Travers e Murdoch, seu parceiro, foram presos na casa de um de seus parentes e Leslie Murphy foi encontrado na casa de Travers. Murdoch foi acusado apenas de roubo de carro e foi libertado sob fiança, enquanto o Travers ficou detido para mais questionamentos. Enquanto isso, a tia de Travers foi recrutada para ajudar os detetives. Ela usou um microfone escondido e levou cigarros para ele enquanto conversavam na cela de polícia. E tudo foi gravado. Em 24 de fevereiro, Leslie Murphy, Michael Murdoch e John Travers foram formalmente acusados do assassinato de Anita no tribunal de Bankstown, enquanto uma multidão estava enfurecida, reunida do lado de fora. Gary e Michael Murphy, os outros assassinos, ainda estavam foragidos e seus rostos eram transmitidos na TV e nas páginas dos jornais. Com isso, um homem ligou para a polícia dizendo que 2 homens que se encaixavam na descrição estavam escondidos em um apartamento em Glenfield, no sudoeste de Sydney. O detetive do caso, chamado Ian Kennedy, junto de um parceiro, encontraram Michael Murphy assistindo TV. Já o Gary Murphy tentou fugir, mas encontrou um muro de policiais, o que rendeu uma foto de Gary com a calça borrada. Tudo isso levou menos de 3 semanas para rastrear, prender e acusar os 5 homens pelo assassinato. Eles eram John Travers e Michael Murdoch, de 19 anos, e os 3 irmãos Murphy. Michael Murphy, de 33 anos, Gary Murphy, de 28 anos, e o mais novo, Leslie Murphy, de 22 anos de idade. Todos eles eram de origem carente e tinham inteligência abaixo da média. John Travers foi criado em Blacktown e aos 14 anos ele já era alcoólatra. Ele foi expulso da escola por ser continuamente perturbador para os outros alunos. Além disso, ele tinha poucos empregos e dependia principalmente de subsídios de desemprego como fonte de renda. Michael Murdoch era um amigo de infância e associado criminoso de John Travers. O Michael ele também passou grande parte de sua infância em prisões juvenis, onde sofria constantes agressões sexuais. Ele era conhecido por ter escrito para políticos durante esse período, pedindo proteção contra esses ataques. Os irmãos Murphy eles eram 3 de uma família de 9 filhos. Todos eles tinham envolvimento com roubos, assaltos, e o Leslie era conhecido por ter o pior temperamento de todos. Um primeiro julgamento foi marcado, mas logo foi abortado quando o jornal The Sun revelou que Michael Murphy havia planejado uma fuga da prisão de Parramatta em 1987, mas um segundo julgamento foi levado adiante no mesmo ano, em junho. Uma vizinha de John Travers, chamada Maxine, disse que na noite em que Anita morreu, ela tinha notado um fogo com cheiro estranho queimando no quintal de John. Maxine disse que viu os 5 acusados em volta, bebendo cerveja e falando em voz alta. Eles haviam queimado as roupas e os pertences de Anita no incinerador de John. Em 10 de junho de 1987, na Suprema Corte de Darlinghurst, um júri considerou os assassinos de Anita Colby culpados de agressão sexual e assassinato, e todos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. A tensão e a emoção era tão alta que o juiz experiente e calmo chamado Maxwell foi levado às lágrimas. Maxwell concluiu com estas palavras: "As circunstâncias desses prisioneiros e as circunstâncias do assassinato de Anita me levam a recomendar que os arquivos oficiais de cada prisioneiro sejam claramente marcados como nunca será libertado." Gary Lynch, pai de Anita, morreu aos 90 anos em 2008. Sua esposa e mãe de Anita, chamada Grace, morreu em 2013 aos 88 anos de idade.
Em 2021, um centro residencial de trauma para apoiar crianças cujos entes queridos foram assassinados foi batizado com o nome de Grace Lynch, que após a morte da filha se tornou uma poderosa defensora das vítimas de crimes. Grace's Place, em Doonside, localizado em oeste de Sydney, fornecerá acomodação e aconselhamento para até 12 crianças e seus cuidadores, para ajudar quem tenta lidar com o trauma grave de perder um ente querido por homicídio. Um parque na Sullivan Street, em Blacktown, foi nomeado como Anita Colby Reserve, em sua memória. Quanto aos assassinos, Michael Murphy morreu na prisão aos 66 anos de idade em 2019, vítima de câncer no fígado. Gary Murphy foi transferido de prisão em junho de 2019, após ser espancado na prisão por pelo menos 6 detentos, motivados pelos crimes hediondos cometidos há mais de 30 anos. Para os policiais, Gary disse que havia apenas escorregado durante o banho, mas a polícia conseguiu identificar que pelo menos 2 eram ladrões e outros 2 eram abusadores de menores. O dia do assassinato de Anita ficou conhecido como o dia em que a Austrália perdeu a inocência.